Iniciando mais um episódio Um Brinde à Vida, eu queria abrir hoje esse episódio com o seguinte tema, cara. Eu queria falar sobre vinhos, a arte de beber vinhos, o que o vinho proporciona para as pessoas, né? Ele é um ritual, ele é uma cerimônia, ele é um brinde, ou ele é um hobby, ou ele é um prazer, ou ele é uma degustação. Bom, para isso eu trouxe para a mesa hoje um dos caras que eu conheço que é um papa nesse assunto de vinho, cara. Com muita honra, Beto Acherbuin. Cara, muito obrigado por você participar de Um Brinde à Vida. Muito obrigado de verdade, cara. Que é isso, mano. Uma honra minha estar aqui e poder bater um papo gostoso hoje, falando de uma coisa que eu adoro. Então, em tempos tão ruins, tão nebulosos que a gente está vivendo, vamos brindar a vida, literalmente, né? O que a gente precisa fazer agora. Não né? é verdade? Mais do que nunca. Betão, se apresente, por favor. Eu estou fazendo hoje pela primeira vez, você é o nosso terceiro episódio de Um Brinde à Vida. A gente está tendo uma repercussão bem legal. Se apresente, por favor. Quem é o Beto, cara? Bom, vamos lá. Me chamo Roberto Sami Acherbuin, mas sempre conhecido como Beto Acherbuin, desde o colégio até agora, recentemente, não tão recentemente, já faz bastante tempo, né? No mundo do vinho, as pessoas me conhecem como Beto Acherbuin. Se bobear, tem gente que não sabe nem que meu nome é Roberto, mas tudo bem. Beto. É Beto. Beto. Eu sou formado em Relações Públicas na USP. E milito, vamos chamar assim de milito no mundo do vinho desde 1993. Ai, que delícia, Betão. Quando eu fiz um curso básico de vinho na SBAV, na antiga SBAV, Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que fechou e reabriu. Hoje ela funciona normalmente em outro endereço. Esse curso básico eu fui convidado pelo meu sogro. Eu sempre gostei muito de cozinhar, então eu ia na casa, eu já namorava com a Mariana, né, minha atual esposa, minha esposa, né, minha esposa desde 98. Mas eu namorava com ela e gostava de ir na casa dela fazer jantar, fazer almoço, fazer jantar de vez em quando. E meu sogro, pô, você gosta disso? Você gosta de vinho? Cara, não sei, talvez. Vamos lá fazer um curso. Eu fui fazer o curso e não parei mais. Não parei não sei quantos anos já, tô mais de 30 anos. Né? Vai fazer 30 anos agora, né? 93. E é isso. Cara, 30 anos degustando vinho. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Do lado de cá, eu não sou um grande conhecedor de vinho. Eu sei que você também curte muito essa parte de gastronomia. Isso. Participou até de um programa que era... Como é que chamava? Cozinheiros em Ação. Cozinheiros em Ação. No GNT. Você foi o sexto lugar ou quarto lugar? Sexto lugar. Colocado na 5ª temporada de... Que legal, já cara. faz alguns aninhos aí, uns 5 anos, 4, 5 anos. Fez o melhor hambúrguer do América também, não foi? Eu comecei essa brincadeira de gastronomia, eu curto muito, desde criança. Minhas duas avós principalmente, eu não conheci meus avós, então não sei se eles gostavam também de cozinhar, mas provavelmente eles gostavam de comer, porque as duas cozinhavam super bem. E você vinha nessa brincadeira? Gostava. Tinha dia que eu ficava na cozinha com minha avó, principalmente a paterna, era com quem eu mais gostava de ficar mais tempo ficava na cozinha, né? E eu gostava de passar o dia lá, às vezes, com ela. Que legal. Fazia um monte de coisa, tal. Eu fui aprendendo, fui curtindo. E virou um cozinheiro. Virou um hobby. Virou um hobby. E não chega a ser uma profissão, obviamente, né? Mas é um hobby cada vez que toma uma importância um pouquinho maior, porque é uma coisa que acho que a gente tem que se dar mais valor ainda aos gostos, a coisa que a gente gosta de fazer. Claro. Eu falei, a coisa tá tão chata aí, tão saco. Claro. Mundo, vamos nos divertir. Agora com essa guerra, pelo amor de Deus, um brinde à vida. Começa 2 anos já sem dentro de casa com essa pandemia. Nem fala. 2 anos sem poder, mal saindo de casa, juntando os amigos. Eu tenho uma confraria
faço parte de algumas confrarias, tá? Uma delas é uma confraria de 4 casais, onde a gente se reúne para comer e beber. E bater papo, logicamente, né? Porque em torno de uma garrafa tem sempre que ter amizade. É o mais importante isso. E nossa última reunião tinha sido em setembro de 2019. Puxa. E essa semana nós nos reencontramos, fizemos um encontro menor do que a gente costuma fazer, foram só 8 garrafas de vinho na minha casa, os 8 presentes, a gente faz um jantarzinho e se diverte, vinhos diferentes, é super gostoso. É bom demais, uma delícia isso daí. É bom demais. Eu vi falar que numa confraria dessa foram 20 garrafas. É isso mesmo? Teve uma ali que foram o primeiro encontro dessa confraria. Merda, 20 garrafas de vinho, cara. O primeiro encontro dessa confraria eram 24. Vamos falar um pouquinho sobre vinho, cara. Vamos ver, vamos. Tem muita gente aqui que eu convidei para esse nosso primeiro episódio online. Fizeram algumas perguntas aqui. Bora lá. Vamos lá, cara. Antes de tudo, só comentar que você começou falando sobre vinho, o que é o vinho, isso. Tá tudo, todas as anteriores, tá? Tem tá tudo certo? Todas as alternativas, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Ai, que bom, cara. É sempre bom. Não é bom? Bom, porra. Me diga uma coisa, primeira pergunta, cara. Tanino. Putz. Vinho branco, vinho tinto, acidez. Você vai me pôr nas frias, hein? Não, bom... Não estou na sala de aula aqui, hein, gente? Não no meio do nosso bate-papo, ele não chegou a comentar, mas eu vou perguntar para ele. O Roberto, ele leva grupos de pessoas para o mundo inteiro para fazer degustações. Mas antes de eu chegar nesse tema, eu queria falar especificamente do vinho. Cara, o que é esse negócio, né? Se escuta muito do tanino, se escuta muito da acidez, o sabor do céu da boca, sabor embaixo, a salivação. Cara, me conta essa história, meu. O que é o tanino? Como a gente sente ele? Como é que a gente pode curtir ele? Se é que ele é curtível ou não? Me Com conta. certeza. Aqui não vai ser uma sala de aula, tá? Claro que não. É papo informal. Aliás, você deu aula por 15 anos na USP, né? Quase 15 anos em algumas universidades. Em aulas em gastronomia. Dei aula na Anhembi Morumbi, no Senac, na Unip, na FMU. Puxa vida. Algumas dessas aí, vamos né? lá, vamos Todas falar elas em cursos de gastronomia. Tô louco para falar dos tipos de uva. Não, mas vamos lá. Vamos falar dos... Pode começar pelos tipos de uva. Essa história que você perguntou de tanino, de acidez, tudo isso e outras tantas, tá? O tanino a gente costuma chamar de adstringência também, é uma sensação de adstringência. O tanino normalmente é uma sensação mais tátil que a gente tem na boca, na língua principalmente. Aquela sensação de comer um caqui verde, uma banana verde, assim, que seca a boca. Que dá aquela sensação de quase como um velcro na língua, sabe? Isso aí é mais ou menos a sensação do tanino, a sensação de adstringência. Acidez é uma fruta ácida, uma fruta cítrica que tem muita acidez. É uma sensação também, você percebe, aí você falou da boca e tal, na língua, você normalmente sente nas laterais da língua essa acidez. A boca saliva, isso normalmente é sentido através da acidez ou pela acidez. Aí você tem uma série de coisas, de características no vinho, mas não é... Hoje vamos falar porque senão vamos ficar... Existe um termo que a gente usa, que é o enochato. Cara, eu não sou isso não, tá? Posso garantir. O que é um enochato? Enochato é aquele cara que abre uma garrafa e quer ficar destrinchando horas e horas a fio, o tempo todo, de todas as garrafas que ele abre. Aí você imagina, a gente vai às vezes em degustações de 5, 10, 15, 20, 30, 40 vinhos. Essa semana mesmo eu vou ter uma manhã, acho que em torno de 40 vinhos aí, vai ser uma degustação para uma revista, que eu faço parte do corpo de degustadores. E o divertido aqui é... vamos bater um papo. Tem hora para ser técnico. Tá bom. No meu caso específico, tem hora para ser técnico, de pegar um vinho e destrinchar o vinho, falar, escrever sobre ele, principalmente escrever.
E tem hora para abrir uma garrafa E curtir. curtir, se divertir. Como eu falei, o vinho, eu não abro uma garrafa de vinho sozinho na minha casa. Não abro, lógico, minha mulher também gosta Você toma bastante. vinho todo dia? Não. Não, eu tenho que tentar manter um pouco a forma, porque senão não adianta. Porque ele engorda vinho ou não? O vinho engorda um pouco por causa do álcool, né? Toda bebida alcoólica engorda um pouco, mas como diz um amigo meu, não é o vinho, é o que vem junto com o vinho, é a comida, né? É um petisco. Exato. Os benefícios que o vinho traz, já que você não quer falar do tannino. Não, eu posso falar, como eu te falei, tannino, não aquela sensação, tal, acidez, outra sensação, são sensações que a gente tem, táteis e gustativas, né? Agora, benefícios do vinho, tem uma série de benefícios para a saúde, tanto que os médicos costumam recomendar que você beba. Na maioria dos casos, obviamente, tem pessoas que realmente têm mais intolerância ao álcool e tudo mais. Mas os médicos costumam dizer que uma taça de vinho, não aquela taça dos memes que a gente recebe, né, que cabe 3 garrafas dentro ali, já complica um pouco. Uma tacinha de vinho por dia faz muito bem. Uma tacinha de vinho, o que é? É 1/3 do copo, 2/3? Uma taça de vinho, uma taça de uns 100 ml, talvez. Eu não sou médico para dizer, tá? A minha taça costuma ser um pouco maior do que essa quando eu bebo. Mas não tecnicamente, né? Não em degustação. Um dia que a gente bebe com os amigos, eu costumo beber, a gente bebe um pouquinho mais. Mas é isso, quer dizer, o divertido aí é pensar que a gente está curtindo, como eu falei, o mais importante para mim no companhia, vinho é a companhia. Eu, quando bebo, tô com a Mariana, minha esposa, já ofereço para os meus filhos, já são maiores de idade. Desde pequeno eu oferecia para eles, para dar uma bicadinha, para experimentar, porque eu acho que é muito importante a gente iniciá-los, né? Os nossos filhos, eu acho bacana essa história de vou começar a beber aonde? Não bebe em casa, aprenda em casa, aprenda alguma coisa, não é aprender a degustar um vinho, não, aprender a beber às vezes até. Então, sempre fiz isso daí, é bem divertido. Pô. Mas eu tenho perguntas sobre Manda vinho, lá, cara. Eu bora tenho aí. perguntas. Primeira coisa, uma das coisas. Eu vejo o vinho do velho mundo e do novo mundo. O que seria isso? Velho mundo e novo mundo. É uma divisão muito simples, tá? Em linhas gerais, o velho mundo é a Europa. Europa, onde o berço do vinho, vamos chamar assim. Tá? Itália, França, Portugal, Espanha, Grécia. Eles usam a mesma uva ou não? Mesmas uvas, às vezes tem alguma coisa diferente, tem um outro detalhezinho. Tem uva que se usava muito no Velho Mundo e hoje já quase não se usa mais no Novo Mundo. Tem uvas que tem um caso específico de uma uva que foi criada mesmo, através de um cruzamento entre outras 2 uvas. Foi criada na África do Sul, que faz parte do Novo Mundo. Então, no Novo Mundo você tem as Américas, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália. Basicamente, o Velho Mundo é essa parte central, o berço do vinho. E o Novo Mundo, os adjacentes, onde o vinho chegou através dos antigos, dos colonizadores, dos antigos hábitos, né? Por exemplo, um exemplo clássico, Novo Mundo, América do Sul, principalmente. O vinho chegou aqui através dos jesuítas. Então, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, sempre através dos padres. Mas aqui chegou com uvas diferentes, tipos de uvas diferentes, ou não? Chegou, normalmente... Eu vejo não. Malbec, Então, mas normalmente eles traziam essas uvas de lá. Traziam nos navios, começou a se plantar e depois, obviamente, tem algumas uvas nativas, né? Originárias das regiões, que acabam sendo empregadas na utilização de vinho, às vezes melhoradas com o tempo, lógico. A Malbec, por exemplo, é uma uva francesa, uma uva da região de Bordeaux. Que legal. E é a uva mais emblemática da Argentina. A Taná, do Uruguai, mesma coisa. Também é uma uva francesa. A Carmener, do Chile,
também uma uva francesa. Sabe que eu vi uma diferença do Novo Mundo e do Velho Mundo? Manda. Não sei se é verdade isso. Aliás, estou falando com... Deve ser. No Vamos lá. Novo Mundo, o rótulo, ele coloca o tipo da uva. Normalmente. E no Velho Mundo, ele coloca o produtor. O produtor e muitas vezes É a região. Bordeaux, produtor, Beto Cherbuim. Dependendo da região e dependendo do produtor, hoje em dia as coisas mudaram um pouco, tá? Então tem muito produtor mais moderno, vamos dizer assim, mais modernista, mais vanguardista. A França até. Não é muito comum, mas em algumas regiões eles colocam um tipo de uva. Ah, tá. Mas Bordeaux, vamos falar, Bordeaux Bordeaux Borgonha. é região, né? Bordeaux é uma região, uma das mais importantes, que vem alguns dos vinhos mais caros. Borgonha é outra região que vem vinhos caríssimos também. Principalmente nessas duas regiões, você não vai ter o tipo de uva no rótulo. É raro. É o produtor, raríssimo. né? O produtor versus da região. É a com... região. É a apelação, que a gente chama de apelação, é a sub-região. Por exemplo, Bordeaux é dividido em algumas regiões, então você vai ter lá Pomerol, por exemplo, que é uma região de Bordeaux, Pauillac, algumas regiões. E o nome do produtor, que é a grife, né? A grife é essa, mano. E grifes que valem milhares e Aliás, milhares, né? O vinho mais caro é o melhor? Não sempre. Não sempre. Não. Eu tenho uma história... O que faz um vinho... Bom, a gente não falou de vinho tinto nem de branco, né? Mas vamos pegar o tinto. O que faz um vinho tinto ser um vinho equilibrado, tanino e a acidez ser equilibrado, sei lá. Mas só voltando um pouquinho para essa pergunta do vinho caro e do vinho não caro. Isso. Eu uma vez participei... E existe uma situação aí que diz assim, muitos vinhos devem ser tomados com mais idade, no auge dele. É difícil a gente sempre saber qual é o auge de um vinho. E é complicado a gente falar. É um exercício de adivinhação, muitas vezes. Muitas é estudo e, obviamente, a gente acaba entendendo qual seria um período, que seria o auge do vinho. Porque não tem uma data específica. Não vai falar assim, no contrarrodo, você tem que abrir o vinho no dia no mês, 5 de março de 2022. Não. Em alguns casos você vai encontrar que o vinho deve ser aberto entre 2022 e 2025. Talvez seja o auge dele. Talvez não. Talvez ele tenha estragado. E quem coloca isso é o produtor. Muitas vezes o produtor coloca, ele te dá uma primeira ideia. Mas muitas vezes isso vem através dos degustadores, dos jornalistas, que provam o vinho muitas vezes antes de todos. E ver como é que está o sabor. Esse vinho vai estar legal daqui X anos. Isso é uma coisa bacana. Mas como eu falei, é um exercício de adivinhação. E você tomar um vinho no auge, eu dou um exemplo muito clássico. Logo no começo da minha carreira, vamos chamar assim, eu participei de uma degustação de vinhos, falar na época, tá? Dólar era outro valor e tudo mais. Eram vinhos acima de $30, se não me falha a memória. Vinhos tintos do mundo inteiro. E o melhor vinho naquela degustação, não vou omitir a publicação qual foi, isso foi nos anos 90 ainda, tá? O melhor vinho, eu só lembro muito bem que o melhor vinho daquela degustação foi um vinho australiano, que custava $33, $35, que seja, e que ficou na frente de um vinho italiano, por sinal um dos vinhos que eu mais gosto, e que quase nunca bebi 2 vezes, acho que na minha vida, ou 3, que custava 10, 20 vezes mais. É o momento. Vinho é momento. Se você me perguntar qual o melhor vinho que eu já tomei na minha vida, eu vou te dizer que foi o vinho que eu tomei ontem, anteontem. Lógico, tem alguns vinhos marcantes, sem dúvida. Mas o melhor vinho é aquele vinho que você tomou com a melhor companhia, no melhor momento, a comida estava boa, porque se a comida estava ruim era uma porcaria. A experiência daquele momento faz aquele vídeo... Acho que a palavra certa é essa, a experiência. Isso, exatamente. Vou falar em experiência, cara, me conta uma coisa. Ai. Você leva essa galera para o mundo inteiro para conhecer os grandes produtores, né, e para fazer essas degustações, né? Então, como é que você faz? Você pega um time aqui, pessoas... Na realidade, isso que começou... são conhecedores de vinho já ou não? Na realidade, isso começou com meu sogro,
Ele tem uma empresa chamada Degustadores Sem Fronteiras, um site. Se quiser olhar lá, olha. Ele tem uma programação. Obviamente que há 2 anos e tanto ele não faz mais nada, né? Porque não está podendo viajar. E ele me convidou um dia, eu estou precisando de uma ajuda, os grupos estão ficando maiores, vem aí, me dá uma força, tal. Beleza. Foi em 2008, acho, a primeira viagem que eu fui dele. Ele já fazia viagem há algum tempo. E ele tem essa programação, ele define, vamos para a França, vamos para... A primeira viagem minha foi para a Espanha, mas vamos pegar o exemplo da França. Vamos para Bordeaux, por exemplo. Então ele... Cria um pacote. Ele cria um pacote com a agência, com o pessoal de lá, inclusive, né? Que vai levar as vinícolas. Ele define as vinícolas. Em muitos casos a gente já tem os contatos por aqui mesmo, das vinícolas. Muitas vezes através do próprio importador do vinho que traz para o Brasil. A gente já conversa, já fala, estou levando um grupo. Esse grupo conhece 25 vinho? pessoas. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de É tudo. isso que eu queria saber. Tem de tudo. Tem gente que conhece vinho pra caramba. Pra caramba, e tem cara que não sabe porra nenhuma. O grupo que eu viajei, umas vezes eu viajei num grupo que tinha um casal que conhecia vinho pra cacete. Juro por Deus. Os caras, assim, não precisava trocar ideia com eles, era falar sobre o vinho mesmo, não era... Aí tinha gente no grupo que eu precisava antes dar um toquezinho, assim, a região é conhecida por tal coisa e tal. O cara, de repente, não chegar, por exemplo, dá um exemplo, vai... Não chegava assim, esse vinho da Borgonha, quanto vocês usam de Malbec? Malbec não se usa na Borgonha, se usa em Bordeaux. Aqueles toquezinhos simples até, mas para a pessoa, de repente, não falar algo que ela mesma ficaria constrangida dentro do produtor, porque o produtor ia olhar e falar assim, esse cara não conhece nada do que eu faço, tal. A gente, às vezes, chega no caminho da vinícola, a gente no ônibus, a gente começava a falar para o pessoal, o vinho, o produtor tal, ele é conhecido pelo vinho tinto, pelo vinho branco, pelo vinho não sei o quê, o rótulo mais emblemático dele é o tal, custa tanto, custa caro pra caramba, não sei o quê, é jogo duro, meu irmão, não é fácil não. E aí, cara, vocês fazem aquelas, como é que chama? As degustações à cega? Nesses caras ou não? Não. Quando a gente vai nessas viagens, as viagens de vinho, nada de degustação às cegas. A gente está lá no produtor, prestigiando o produtor, inclusive. E muitas vezes, normalmente são pessoas de bom poder aquisitivo e fazem a festa, né? A gente vai no produtor, prova o vinho, gostei desse, não gostei desse, quero uma caixa. E tem gente que traz vinho pra caramba. Claro. É barato isso, claro, é super divertido. E lógico, você compra o vinho lá, não tenha dúvida que você comprar o vinho no produtor, você vai gastar um preço, você comprar ele no importador outro preço. Caiu aqui. Não estou ouvindo mais. Não está me ouvindo? Não estou ouvindo mais nada. Oi? O meu áudio caiu? Tá ouvindo? Tá ouvindo ou não? Posso continuar? Mas eu não estou ouvindo nada. Tá bom. Vai. Desculpa aí quem está ouvindo. Vou cego agora. Então vamos lá. Então assim, é gostoso isso daí, é uma experiência bacana. Eu acho muito legal você não só beber o vinho, mas você ouvir a história do cara contada pelo cara. Eu acho isso o mais bacana de uma viagem de vinho. Normalmente as nossas viagens do grupo Degustadores Sem Fronteiras, elas são viagens chamadas de enogastronômicas e culturais. Enogastronômicas porque a gente bebe, prova muito vinho, toma muito vinho, bebe mesmo também, e porque a gente come também. Né? Vamos em restaurante, nas próprias vinícolas a gente acaba fazendo isso. Puxa. Vai em restaurantes fora das vinícolas, porque, afinal de contas, a viagem não é só vinícola. Porque se for só vinícola, no terceiro dia você já está enfastiado, já não aguenta mais. Tem que ter tudo. Mistura, por exemplo, vai para Itália. O pessoal levou para a ópera. Não, levou para a ópera. Para a ópera. Então, vamos visitar museus. Tem que ter todo esse equilíbrio. Porque uma viagem só de vinho, haja fígado. Não dá. Realmente a gente passa uma semana,
12 dias, de repente, imagina, a gente faz 2, chega até a 3 visitas. É raro, mas normalmente 2 visitas por dia. Imagina em 12 dias você visitar 24 vinícolas, provando uma média de 5, 7 vinhos. Você passou a viagem, você tomou mais vinho que você toma num ano. Um mês, ou sei lá eu, né? Depende da pessoa. E bebe. Não é uma degustação técnica como eu faço, que muitas vezes a gente descarta o vinho numa degustação técnica. É uma degustação de degustação sabor. Dentro da vinícola, você não... Olha, eu já vi pessoa descartar, eu mesmo já cheguei a fazer isso, porque estava mais, né? Quase para lá de baixo, cansado e tudo mais. O corpo chega uma hora que você fala, não, cara... lembra aquela propaganda, sou eu, seu estômago? Sim. É o fígado. É o fígado. Melhor você parar um pouquinho. O fígado chega e fala assim, ô, sossega, leão, né? Sossega porque o negócio vai ser duro. E a gente faz. Eu acho uma delícia esse contato com o produtor. A gente fala de, vamos visitar produtor na França, na Itália, na Espanha, e pessoas falam em francês, gasta o seu conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, já dou até uma dica para os primeiros, para as pessoas que estão começando e que curtem um negócio desse, vai aqui na Serra Gaúcha. Não tenho como... Começa por São Roque, que seja. Tem produtor de vinho. Vai para a Serra Gaúcha. Quer ir para o melhor lugar do Brasil, assim? Serra Gaúcha, vamos embora. Você consegue o turismo enológico no Brasil, tá maravilhoso. Ai, que legal, muito bom saber disso. Maravilhoso, tem produtores aí super preparados para isso. Vai ficar chato porque são amigos pessoais. E eu vou falar de alguns e vou esquecer outros, mas eu vou falar no genérico, tá? Os produtores nacionais, principalmente na Serra Gaúcha, que é onde eu fui no Carnaval de 2020, pouquinho antes da coisa feder de vez da pandemia. Tive lá eu, Mariana, um casal de amigos, e um outro casal de amigos que estava lá, porque são de lá, são produtores de vinho, inclusive. A gente se divertiu pra caramba. Cara, visitando vinícolas de todos os estilos. Visitando vinícola grande, visitando vinícola média, visitando vinícola artesanal. Artesanal, literalmente artesanal. Aquele que o cara faz na mão ali, todo o processo de rotulagem e tudo mais. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda mais. Vamos falar sobre o vinho. Agora eu queria falar o prazer de tomar um vinho, né? Você foi com a companhia, obviamente. Sim. Eu imagino que um vinho tinto tem algumas comidas onde ele é mais apreciado. O vinho branco tem outras, né? Que é mais ave, mais frutos do mar. Na grande maioria. Esse buquê de aroma, esse gosto, esse sabor, né? Que um conhecedor de vinho... Eu ia falar um termo que não se usa mais... Nada a ver. Não posso falar mais com esse... Eu ia falar que isso é uma viagem, assim, para não falar um palavrão, né? Ou é realmente tem essa... Imagino que tenha, porque senão seria o que é, né? Tem. Isso se adquire perante o tempo? Isso tem alguma técnica? Como é que... Eu, Maurício, por exemplo, que eu gosto de vinho, mas eu não, né? Eu gosto de tomar um vinho. Sim. E para mim tem 2 tipos de vinho. Ou é gostoso, ou é ruim. Ou eu não gosto. Boa. Né? Começa por aí. Porque mesmo quem conhece vinho, tem que você gosta que não gosta. Até tive uma oportunidade de ganhar um vinho de um grande amigo, um vinho com valor extremamente alto. Falou, veio num veludo o vinho. Não, assim, verdade. E ele veio... qual era o melhor prato para acompanhar, e aí quais as sensações, os aromas de baunilha, de chocolate, de frutas vermelhas, de pimenta, de XYZ. E eu não sei se aquilo foi uma forma de eu pensar que eu estava cheirando aquilo, Entendi. Ou que realmente eu cheirei aquilo, mas a minha experiência assim foi muito interessante, cara. É legal. Isso... Legal. Eu não posso falar um termo, mas isso é uma viagem ou é real mesmo? Como é que isso Tudo bem, eu entendi. Como é que isso vai se aprimorando na coisa? Eu acho que Você está me ouvindo bem, ô técnica?
Eu não estou ouvindo aqui, mas tô tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo Legal. bem também. O YouTube tá vendo bem aí? Não sei quem tá no YouTube. Tá vendo bem? Show. É o primeiro programa ao vivo, peço desculpas. Eu vou te dizer o seguinte, não é, vou usar um termo frescura, não é não. Tá? Eu falo o seguinte, existe uma questão, a primeira coisa que eu falo sobre essa questão de sentir aromas, tá? Todos nós temos o que a gente chama de memória olfativa, eu falava isso muito em aula. Para todos os alunos, aquele que está começando, aquele que já está mais evoluído no mundo do vinho. Falava isso em palestras também. Todos nós temos. Ela varia. A minha memória olfativa... É diferente da minha, imagina. A memória olfativa dos pratos que a minha avó fazia na cozinha. Era a memória olfativa do aras, do sítio, da árvore de amora carregada, do cocô do cavalo, da bosta do cavalo ali na cocheira, porque sim, não? Claro. São todos aromas que você estão lá guardados no decorrer da vida você teve tá o contato com ele. Tá guardado no teu HD. Sim. O difícil é a gente fazer um get dele. Fazer um, como é que é? Upload, sei lá, okay. Se é que existe isso, eu não sou muito bom nessas coisas aí, mas enfim, é você chegar e falar assim, pô, isso aqui me lembra da torta de fruta da vovó Donalda lá da Disney. Lá, sério? Né? E o vinho te proporciona isso? Proporciona, em vários casos sim. Eu acho que é por isso que eu falo assim, eu gosto de ir na feira. Eu, por exemplo, adoro ir na feira. Na feira é uma profusão de aromas. Você passa na barraca de tempero é uma coisa, na barraca de legumes, verduras é outra, de frutas então nem se fala. Barraca de cebola, alho. Você tem a barraca de banana, barraca de peixe. Tudo tem o seu aroma característico. Obviamente que alguns você não vai encontrar no vinho. Não vai sentir aroma de peixe, de lula, de polvo. Claro, então é muito forte. Não, né? Não tem nada a ver com aquilo. Se você achar isso daí, esquece. O vinho tá uma merda mesmo. Desculpa. Não tem nem o que falar. Mas frutas, não pense que você nunca vai encontrar um vinho com aroma de jaca, de maçã. Mas sai o aroma da uva, dessa fermentação, sai esse aroma. É uma característica da uva e muitas vezes de todo um processo de vinificação. De repente, uma região específica onde aquela uva é plantada. Vou dar um exemplo. Uma uva Cabernet Sauvignon. Uma uva que é bastante plantada no mundo todo. Ela tem um aroma em Bordeaux. Ela tem um aroma, muitas vezes parecidos, algumas variações menores ou maiores, intensidade e tudo mais. Ela tem um aroma no Napa Valley, nos Estados Unidos, na Califórnia. Tem um aroma na Austrália, outro no Brasil, na Argentina, no Chile. Aromas, às vezes, vamos lá, a gente costuma brincar muitas vezes os aromas de berries, né, das frutas vermelhas, mas uma hora é a amora, outra hora é a groselha, outra hora é a framboesa. Isso é de uma pessoa ou de várias que estão experimentando o mesmo? Eu já a vi. Mesma taça. Mesma garrafa. Mesma garrafa. Eu ia falar bottle. Mas isso aí. Botou em 6 taças diferentes. Todo mundo sente o mesmo aroma? Não necessariamente. Quase a maioria. Não, porque aí vai entrar em ação a tal da memória olfativa. A minha memória me remete à amora. Amora, vou dar um exemplo da amora. Eu sempre falo porque conviver com a amora... A época de amora lá, aliás, era mais divertido, que você saía com o pé, tudo roxo, a boca, tudo manchado. Fudida de amora. Mãe olhava assim, puta merda, onde você tava, moleque? Eu tava embaixo da moreira. E aquela dor de barriga, né? Porque ela quente, né? Fermentando ali no sol, você come uma árvore inteira, já tá ferrado. Então, assim, a minha memória olfativa é da amora. A tua, por exemplo, podia ser da cereja ou da ameixa. Que pode acontecer isso. As pessoas às vezes têm mais facilidade para um aroma ou outro. Tem pessoas que têm dificuldade para alguns tipos de aroma. Tem alguns aromas que são muito difíceis de encontrar no vinho. E aí existe um exercício básico que a gente traduz numa palavra muito simples. Que, por exemplo, eu que estou há tanto tempo no mundo do vinho, você que gosta de beber, não bebe muito, mas bebe, gosta de dar uma beliscada, chama litragem.
É um terror isso. Litragem significa isso mesmo, tá? O que é litragem? Litragem é a tua... Quanto você já bebeu, degustou, experimentou, cheirou... Cheirou de vinho, né? Sim, pelo amor de Deus. Sim. No mesmo dia ou na vida? Não, na vida. Exatamente. Você vai aperfeiçoando. A litragem é aquilo que você vai aperfeiçoando. Acumulando. Claro. Litragem Claro, no vinho a gente todo chama sentido. de conhecimento. Litragem é conhecimento. Querendo ou não, você pode estudar pra cacete. Você pode fazer todos os cursos e tal, não sei o que, os mais avançados. Se você não beber, vinho é uma coisa, que teoria é uma coisa, a prática pode ser totalmente diferente. E aí a diversão. Me diga uma coisa. Essa é a melhor hora. Claro. Me diga uma coisa. Copo também, são diferentes. Copos da E resultado também é uma diferente. frescura, para falar uma palavra... Ou ele realmente, ele guarda o aroma, ele intensifica o aroma, o sabor? Dá diferença. Dá diferença. Às vezes, Tomar em copo, eu sei que copo americano de cerveja não é bom. É exatamente o que eu ia falar. Ó, você quer fazer um teste na tua casa? Você tem uma taça de cristal, razoável, qualquer tipo de taça. Taça de degustação, taça padrão ISO de degustação, uma taça de Bordeaux, uma maior zona, uma taça de Borgonha, um pouco mais arredondada. Enfim, N tipos de taça. Obviamente que isso também tem a ver com, né? Com poder aquisitivo. Com poder aquisitivo e com a pessoa poder vender, ganhar mais, o produtor de taça, né? Lógico. Vou vender uma taça para Bordeaux, uma taça para Borgonha, uma taça para Riesling. Mas tem diferença. Tem diferença. Eu dou um exemplo muito simples. Quer ver como dá diferença isso? Faz o exercício básico. Pega uma taça de cristal na sua casa, pega um copo de requeijão. Um copo americano, desculpa, copo de requeijão. Copo de requeijão. Eu antigamente, põe o antes mesmo de saber vinho. que chamava copo americano, era copo de requeijão para mim, mas tudo bem. É verdade. E põe o mesmo vinho nos dois. E a diferença? Sente o cheiro e depois bebe. Mesmo o beber vai dar diferença no gosto. Por incrível que pareça, não é porque não vai ter gosto de requeijão, não. Obviamente, porque já foi bem lavado. Mas são diferentes. O aroma é diferente e o paladar é diferente. Nuances menores ou maiores, mas dá diferença. É uma coisa de louco isso. E o decanter? Se usa ou também é uma frescura? O decanter se usa em momentos específicos. O decanter se usa quando você está abrindo um vinho muito velho, que é um vinho que tem sedimentos embaixo. A gente chama de borra ou sedimentos. Isso é natural, tá? Tudo natural. O que você usa o decanter, você abre o vinho, deixa o vinho em pé por um tempo, para os sedimentos todos irem para o fundo da garrafa. Você abre o vinho e devagar você vai colocando no decanter. Para ele oxigenar? Não é para ele oxigenar, é para você não servir ele com muita borra. Com os sedimentos. Fica mais bonito, fica um resultado diferente, mas principalmente na questão visual, ele dá muita diferença. O gosto é diferente oriundo de um decanter ou é o mesmo gosto saindo de uma garrafa? Dá diferença. O decanter é mais... Tem outra forma, outro lugar que você pode usar o decanter é para abrir vinhos muito jovens, vinhos tintos, de repente, muito jovens, dependendo da região. Para intensificar o aroma. Exatamente, para oxigenar o vinho e fazer com que ele traga novos aromas diferentes do que aqueles que você... Temperatura do tinto também, ele tem Não só o tinto, principalmente o branco, mas o tinto também. O tinto, eu vejo em alguns lugares que o cara pega um vinho tinto e coloca num gelo, meio água, nessa mesma proporção, isso. Põe o vinho lá, deixa por 4, 5 minutos é isso mesmo. Tem diferença? Tem. A gente costuma dizer que... Com a garrafa aberta, né? Com a garrafa... pode ser fechada, não tem problema. Pode ser com a garrafa fechada. Pode ser? Pode ser. Porque que acontece? Você... vou dar o exemplo aqui no Brasil e, por exemplo, na França. Não, na Itália. Eu sei porque eu tenho uma ligação muito forte com a Itália. Aliás, a Itália, se tiver um amigo nosso... Eu ia falar exatamente olhando, dele, seria um prazer. Você comentou, ele vai entender o que eu vou dizer. Uma vez você pega o mesmo vinho para tomar. Riso. Você vai tomar esse vinho em temperatura ambiente. Isso é uma palavra complicada. Aquela outra frescura de se pegar assim ou de se pegar assim. Exatamente para não desculpa aquecer quem está no podcast e não está entendendo, mas é pegar com a palma da mão
Ou pegar no Você segurar na haste ou no bojo do copo. ou no ou bojo. da taça. Isso é para esquentar. Na taça, você segurando no bojo da taça, você aquece o vinho. E pouco tem mais. diferença Dá isso. Dá diferença. Ele vai acentuar mais algumas notas de fruta, às vezes até o próprio álcool aparece um pouco mais com o vinho mais quente. A questão da temperatura, você tomar o vinho na temperatura ambiente, aqui no Brasil, não vou nem dar, vamos dar um exemplo dessa semana, que tá um calor tá de 30 rachar e poucos coco, graus. né? Toma aqui a temperatura ambiente, pegou o vinho, tirou lá da adega. caixa. Não, da adega. Da adega não, da caixa. Da caixa. Foi no supermercado, comprou o vinho, ou vai na Itália, que tá 15 graus. E toma o mesmo vinho. Imagina a diferença se você tomar um vinho a 15 graus a 36 graus. Diferente. Totalmente. Mas o que é diferente? O aroma, o gosto, tudo. Tudo. E a sensação de álcool, principalmente. Então, por que você faz? Você pega o vinho, o calor dos infernos que a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, vamos falar Nordeste, Centro-Oeste, Norte, calorzão. O correto é você pegar o vinho e dar uma refrescada nele. Meia horinha na porta da geladeira, já baixou para... Isso não altera... Não. Pelo contrário, faz bem. Diga uma coisa, você que é um cara que manja de vinho pra cacete, cara. É verdade que ele mexe com os 5 sentidos, o tintim é pros ouvidos? Você já ouviu falar isso? Olha, eu já ouvi falar, mas... Eu falei isso num podcast anterior. Pô, eu não... Não sabe dessa história? Vou te contar, você aí. me fala. Não, conta aí. Porque dizem que o vinho ele mexe com os 5 sentidos do homem. Pelo menos o que eu escutei falar. Eu queria falar com você. Vai lá. Primeiro é a cor. Visual. O visual, né? Aquele vinho translúcido, né? Bem mais escuro, mais claro. Mais escuro, mas sem muito... Mais brilhante. Mais limpo, né? Sim. Que você olha. Então, é a primeira visão. O segundo é o olfato. Sim. Você pega, dá aquela balançada e sente os aromas, né? Como você falou. Sim. O terceiro, obviamente, é um paladar, né? Isso. Então, os 3 sentidos, você toma um paladar. O quarto... Esses 3 eu tô totalmente de acordo. Agora de acordo. Então, o quarto seria a taça, o tato de você pegar a taça, né? Apalpar aquela taça. Então, seria o tato. Pode ser. E, por último, faltava a audição. Por isso que se faz tim-tim. Essa eu não conhecia, não. Tá vendo como o Maurício é cultura, cara? Tô aprendendo. Aí, não sei se isso é verdade, não sei se é verdade, mas tem muito a ver, né? Pode ser, tem a ver. Porque é o plim do copo, sim, né? Que é pra... O bater dos copos, logicamente, que eu já vi gente batendo um pouco mais forte, até quebrou o copo, não aconteceu. Mas o que você falou do tato, da parte que você sente, eu comentei até um pouquinho antes, muitas vezes você sente até na boca, quando você engole o tal do tanino, ele é mais, quase que tato, quase que uma sensação tátil essa. É uma sensação tátil, não deixa de ser. Não deixa de ser. Então, pode ser. Essa tá vendo? Essa história eu acho que faz sentido. Faz sentido. Não sei se é verdade, mas faz sentido. Bom, se eu ouvir o tintim, então agora não preciso você mais fala, ir, pronto, não preciso mais ir no médico. Me diga uma coisa, vinho tinto, melhores com... Depois a gente vai falar de gastronomia, bora mas lá. Vinho tinto geralmente com qual opção de comida? Existem 3 formas principais que eu falo que a gente costuma dizer para combinar vinho e comida. Vinhos tintos mais pesados, muitas vezes, comidas mais pesadas. Comidas mais gordurosas, o que... Mais pesadas que você fala é gordurosa. Para tudo tem uma exceção. Uma massa, por exemplo, com queijo. É gorduroso. Para tudo tem uma exceção. Claro. Mas eu diria que mais certeiro do que comidas pesadas, vinhos pesados, ou comidas quentes, vinhos quentes, termos alcoólicos mesmo, para mim, a forma mais certa de você compatibilizar, que a gente chama, harmonizar um vinho com a comida, é o que a gente chama de casamento regional. Isso é muito louco. O que seria um casamento regional? Vamos dar um exemplo, eu dou um exemplo que acho que é talvez a região que eu mais me encantei até hoje na minha vida, que é a Toscana. Toscana. Centro da Itália, o coração da Itália,
puta que eu pariu. Lugar lindo. Eu começo a viajar só de Nossa, lembrar. que legal, cara. E a Toscana, ela é clássica por algumas comidas, massas, alguns tipos de carne, a bisteca fiorentina, que é um filé do Fred Flintstone, assim, de 1 quilo que vem para tua mesa, uma coisa de louco. E pedem vinhos. Os vinhos da região são os melhores acompanhamentos para comida regional. Então, uma região que tenha riqueza de vinho, ou que produza vinho, com certeza tem a sua comida típica. Pode ter certeza que a melhor combinação para o prato daquela região é o vinho daquela região. É o vinho daquela região. Eu acho o máximo. Isso acho a forma mais sensata de você... beleza, então vamos falar de vinho muqueca. Vamos dar um exemplo. Eu falei de regiões que produzem vinho. Vamos falar então de uma região... O Brasil produz vinho, sim. Mas a Bahia produz vinho. Tem vinho na Bahia também. Mas vamos dar um exemplo. Não vamos dar um exemplo da muqueca, não. Vamos dar um exemplo da Tailândia, Vietnã. Comidas apimentadas. É difícil. Não tem vinho de lá. Eu pessoalmente acho vinho branco combina. É minha opinião, lógico. Mas mais do que tudo vai... o cara falou que eu tenho que tomar um Riesling, que é uma uva branca, com a comida vietnamita, com a comida tailandesa, que é mais apimentada. O Riesling vai equilibrar melhor os sabores. Mas não gosto de Riesling. Cara, quer beber uma cerveja? Vai beber bem, você vai se divertir. O importante é você se sentir bem e tomando o que você quer tomar. Não quero tomar Riesling, vou tomar Riesling. Quero tomar Chardonnay, por exemplo. Beleza. Que, aliás, o Chardonnay, falando sobre esse tipo, do branco, acho que ele é que nem o Cabernet Sauvignon do tinto. Existe uma forma que as pessoas chamam que a Chardonnay é a rainha das uvas brancas e a Cabernet é a rainha das uvas tintas. Na realidade, elas são as mais conhecidas porque elas talvez sejam, não vou dizer a mais plantada no mundo, mas a Chardonnay e a Cabernet talvez sejam uvas que sejam das mais plantadas em mais regiões, por exemplo, regiões vinícolas. Tem Cabernet na França? Tem, lógico. Bordeaux é a terra dela. Tem Cabernet na Itália? Tem. Tem Cabernet no Chile? Tem. Na Argentina, no Brasil, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, nos Estados Unidos, no Uruguai, em Portugal. É um coringão. É uma uva. É uma uva. Longe de mim falar que é melhor ou pior. Sim, mas ela tem uma... Eu tenho uma escala que é super subjetiva de preferência. Mas é uma das uvas mais conhecidas. E é boa pra caramba. Puta, boa demais. Bom, eu gosto de café, você sabe, né? Ou não sabe? Eu sou louco por café. Eu não gosto de cerveja, olha que loucura. Eu tenho dado... Aliás, se um dia viesse um gênio e falasse, você tem direito a 3 pedidos, um dos 3 pedidos seria fizesse com que eu gostasse de cerveja, porque a cerveja eu vejo que é social, né? Eu sou um cara que gosta de todo mundo, vou tomar cerveja, pois é. Então eu gosto de tomar café. A garrafa de vinho você divide pelo menos aí, você consegue dividir 8 pessoas tranquilamente, bebendo legal. Então, a garrafa de cerveja não dá. Então, me diga uma coisa, o vinho perante as outras bebidas é um dos mais consumidos do mundo? Como é que ele está? A cerveja é mais consumida que o vinho ou não? Eu acho que a cerveja tem um consumo em volume, acaba sendo maior do que o vinho. Não, mas eu não estou falando em volume, porque um cara toma 5, 6 cervejas. Tudo depende. Aqui no Brasil, há algum tempo atrás, o consumo de vinho estava em 2,6, 2 litros, 2,4 litros por pessoa, per capita, ano. Pouco. 400 milhões, 500 milhões de litros. Isso. Mas aí você pega nessa mesma época, o consumo de vinho na Itália, por exemplo, era de 50 litros per capita. 50 litros. Per capita. Ano. Aí você fala, e você tá onde? Eu tô mais para italiano nessa hora, viu? Claro, não, tô falando do mundo mesmo, é isso mesmo. Aqui no Brasil é cerveja, não tem... Aqui se consome muita cerveja. Mas, por exemplo, desde que começou a pandemia, eu tenho recebido de alguns amigos números do mercado. O primeiro ano de pandemia, pra gente 2021, 20, né? O consumo de vinho, principalmente o vinho brasileiro, que me deixa muito feliz,
O consumo de vinho brasileiro aumentou assim muito. Não vou te dizer números, posso falar um número errado aqui. O Brasil é um bom produtor, desculpa interromper. O Brasil é um bom produtor, sem É? dúvida. Vinhos maravilhosos, vinhos deliciosos. Ah, você vai me perguntar, é melhor? Não, não tem melhor. Não, o são Brasil vinhos- faz vinhos muito bons. O Brasil é conhecido mundialmente pela qualidade do seu espumante. Adoro. Boa pra cacete. Da Santon. Puta, Adoro. não. Você tem aí produtores maravilhosos, você tem... Não vou falar marca. Não, vamos falar. Claro, você Eu não posso pode. Eu falar. falo porque Não, eu sou. eu posso falar. Não, eu várias posso marcas. falar. Não, eu falo porque eu sou consumidor Não, de supermercado. Poderia falar várias marcas tudo bem. aqui para não dizer um monte. Tá? Mas Você o Brasil tem é bem visto pelos espumantes. muito bem visto. E agora, agora não, de alguns anos para cá, a qualidade dos tintos e dos brancos melhoraram muito. E por que experiências melhora? É também. o solo? O que é? É o cultivo? Que porra que melhora? É a idade da... É a soma dos fatores. A soma dos fatores altera o produto. Com certeza. É o adubo? Primeiro que o Brasil sempre teve uma questão, principalmente no sul, da imprevisibilidade, vamos chamar assim, climática. Chovia pra cacete quando não podia chover. Por exemplo. Ah, entendi. E aí detona a produção de vinho. Entendi. Então, o vinho, a uva vinífera, ela precisa de calor na época da maturação dela. E chove. Qual é a época da maturação? É tropical, né? Qual é a época da maturação do vinho? Verão. Janeiro, fevereiro, março. Quando mais chove no Brasil. No verão. Entendi. Então, é uma questão muito delicada quando a gente fala isso, porque, obviamente, o Brasil, mesmo o Sul, a Serra ali, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, não vive só de uva, de vinho. Uma série de culturas aí. Quando você tem um ano bom para o vinho, provavelmente esse ano não foi bom para uma outra série de culturas que precisam de chuva, por exemplo. Claro, Uma imagino. loucura. Claro. Uma loucura. É normal. Infelizmente, mas assim, a nossa experiência no Brasil está cada vez mais consistente, o vinho brasileiro. Porque se ele antigamente sofria muito com essa questão de mudanças climáticas, Ele se estabilizou. o clima, quando tem anos ruins, o produtor sabe melhor hoje ainda do que fazer, como controlar, assim, diminuir o volume de vinho. Então, ele, em vez de produzir mais, ele vai produzir bem menos, uvas mais concentradas, melhorou dentro da vinícola, dentro da adega. Claro, tem uma série de fatores que alteram o produto. Uma série de mudanças. E o nosso produtor brasileiro, o nosso vinho brasileiro, o produtor brasileiro está de parabéns, porque, Animal. cara, cada vez melhor. Cara, que Eu legal, sou Vitor. suspeitíssimo Que legal, pra Vitor. falar Pô, isso, legal pra caramba. Puta Porque merda. os meus... eu tenho grandes amigos que são produtores, cara. Muito legal. Não vou falar o nome deles. Não, mas muito Eles bom. sabem do que eu estou falando. Muito e bom. Valem a pena. A visita lá no Sul vale muito a pena. Você ir conhecer vinícola. É um programão diferente de tudo que você imagina, assim. Que legal, Betão. Que legal. Eu diria que é mais ou menos como um cara que adora cerveja. O cara é fanático por cerveja. Qual é o gol maior dele, assim? O sonho maior do cara? É ir para Bélgica e Holanda e visitar as cervejarias trapistas lá, aquelas cervejarias dos monges. Sim. O produtor, o cara que gosta de vinho quer visitar regiões vinícolas. Claro. O dólar tá uma merda. O dólar tá na casa do caralho. Não dá para ficar gastando muito. Claro. Vamos pro Brasil, vamos lá pro Sul. Para Argentina, pro Chile, pro Uruguai. E os vinhos argentinos e chilenos são bons, né? E uruguaios. E uruguaios. Cada vez melhores. Esse supermercado que eu compro é gostoso. Argentina e Chile são grandes produtores, grandes consumidores. A Argentina é um dos maiores consumidores de vinho do mundo. Vou te contar uma passagem. Você sabe que um brinde à vida é muito relacionado a aventuras, né? As aventuras de moto que eu fiz, né? Eu tive uma oportunidade de ir para Argentina, para o Chile, de moto. E eu fui numa estrada onde tinham os Conte Toro. Rapaz, que Chile, delícia. né? Chile.
Que delícia aquilo, cara. Você só não pode beber muito, porque eu não podia beber nada. Eu lembro quando você falou que os ventos lá eram tão fortes da Patagônia, né? Patagônia é impressionante. Que os ventos eram tão fortes que você não conseguia segurar a moto. Não. Fico imaginando se você tomou um vinho ali. Não, nem vai. Na Patagônia eu não achei nenhuma... Tem vinícola legal hoje na Patagônia. Tem cerveja Patagônia. Não, né? E tem vinho também. É mesmo? Porra, bom pra caramba, bicho. Regiões mais frias, uvas mais adaptadas a clima frio. Regiões mais quentes, uvas mais adaptadas Imagino a que clima a quente. Patagônia deve ser mais para... Vinho branco não tem lá? Vinho branco, Pinot Noir. Tem na Patagônia? E tem Malbec também. Os caras estão fazendo Malbec bom até lá na Argentina, lá na Patagônia. Argentina e Chile é Malbec, acho que é a uva principal, não? Argentina, Malbec, Chile, Carmener. Não é a uva principal. Eu diria que é uma uva meio que cartão, meio que símbolo do país. Uruguai é o Taná. E essas têm esses aromas todos? Todas elas têm. É uma riqueza enorme. É uma delícia ver isso daí. Tô vendo que você gosta de vinho, cara. Eu falo com paixão disso. É gostoso. Bom, 15 anos dando aula. Você é membro da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, é isso? Atualmente não. Eu saí da sociedade, sim. Era um grande grupo que se encontrava quase que toda semana para degustações e tudo mais. Quando eu comecei, era numa sede onde a gente fazia jantares, sempre tinha alguma comida. Então, era uma forma de você se confraternizar em volta do vinho. Sempre. Legal. Era um motivo a mais para... Claro. Era uma delícia. Não tenho dúvida. E a SBAV passou por algumas mudanças, mudou de local, foi para um escritório num prédio, o que é sinal dos tempos, não teve jeito. Era uma casa grande na Gabriel Monteiro da Silva, e obviamente isso não dá, com o tempo isso vai passando. Claro. Mas eu ainda reputo como a minha escola, é a minha escola. A SBAV eu comecei lá, assim como tem gente que começou na ABS, que é a Associação Brasileira dos Sommeliers, forma profissionais. A SBAV forma profissionais também tem cursos, mas a SBAV forma, acima de tudo, assim como a ABS também, forma pessoas que gostam do vinho e querem curtir. Entendeu? Muito querem bom. Conhecer, querem aprender e tudo mais. Muito bom. Esportista, você é esportista, joga bola ainda? Ainda, depois de 4 cirurgias de joelho. 4 cirurgias de joelho, joga bola, bebe vinho. Joelho, joga bola, bebe vinho. Leva a galera para fazer degustação, faz degustação, escreve para revista. Degusta para revista. É empresário de uma empresa de corretagem de seguros, não é isso? Já, a família começou nesse ramo em 1964, eu tô desde 88, 89 já nesse... Quer dizer, frequento desde bebê, né? Desde a barriga da mãe, né? Mas, enfim. E depois eu fui... Mexe com culinária, né? É cozinheiro, né? Isso, aliás, eu tive a oportunidade de jantar um dia na sua casa, foi maravilhoso. Podia me convidar de novo, né? Bora. Fica aqui a solicitação do convite. Agora que as coisas estão um pouco mais calmas. Agora dá pra gente se encontrar. Já convidamos, né? Já passamos pelo enrosco, claro. Uma parte por um enrosco. Bora lá. Como é que eu te acho, cara? Como é que essa galera que escutou a gente te acha? Bom, me encontra no Facebook, Beto Acherboim, ACHERBOIM, ou Roberto Sami Acherboim, meu nome completo. Me acha no Instagram, beto.acherboim. Pode me mandar e-mail. Tenho dúvida, quero saber mais sobre essa história de viagens, quero saber vinho aquilo. Pode me mandar e-mail também. Meu e-mail é betoache@terra.com.br. E, cara, se quiser mandar mensagem de celular, WhatsApp, tá só disponível. Não me mandando de madrugada que eu vou ficar puto da vida. Não me ligando às 3 da manhã pra me perguntar de vinho, eu vou ficar louco, cara. Já aconteceu de meu pai me ligar um dia numa viagem, tá? Ele tava viajando. Que vinho eu tomo? Algumas vezes. Ele faz isso, ele às vezes faz isso quando vai num restaurante. Puta, eu pedi o prato X, tua mãe pediu o prato Y. O que você aconselha a tomar? O que eu tomo? Eu falei, pô, você tá com vontade, pai? Não, mas tem... Tá bom, pai, fala aí o que tem. Aí ele tira a foto da carta, manda pra mim, eu falo, pô, vê se tem vinho em taça, porque de repente minha mãe pediu um peixe, meu pai pediu uma carne.
Pô, Ó, te aconselho ali. Toma uma taça de branco, uma taça de tinta aí, tá tudo bem, vai dar certo. Ou pede uma garrafa pra cada um. Que legal. E se sobrar, leva pra casa. Aliás, levando pra casa, quanto tempo dura um vinho? Aberto, um tinto? Um vinho normal, se você fechar ele bem com a rolha, só com a rolha, põe na porta da geladeira, 2, 3, 4 dias ele encara. Ele ainda vai. Tem gente que diz que ele até chega a uma semaninha. E o branco? O branco não. Mesma coisa. Na geladeira ele vai bem, fechando com a rolha. Existe uma forma de fechar que chama vácuo van, sem fazer. É uma rolinha aquela de borrachinha? É uma rolha de borrachinha que você tira o ar. Com uma bombinha, você tira o ar de dentro da garrafa. E aí, obviamente, ele evolui mais lentamente e aí você consegue segurá-lo aí por mais dias. E vinhos do Porto, por exemplo, a gente estava falando sobre vinho do Porto, uma coisa gostosa. Aliás, o vinho do Porto é um vinho licoroso. Vinho licoroso. Licoroso, delicioso. De uma região de Portugal que é linda e maravilhosa. Só tem lá, né? Por isso que chama vinho do Porto. Exato. Existem algumas regiões que fazem vinhos estilo Porto. Mas não. Na Austrália mesmo, estilo Porto. É um vinho licoroso, às vezes até com uvas semelhantes às uvas usadas em Portugal, mas é um vinho australiano, cara. É um vinho licoroso, não é o vinho do Porto. É diferente. O vinho do Porto é um Porto-like. Da região do Douro, lá do Porto, do Douro, que é espetáculo. Ai, que legal. Boas lembranças. Pô, Betão, isso aqui é papo para 4 horas, cara. Não é gostoso? É, isso aí, é uma delícia. Cara, pô, falar de coisa que a gente gosta não é bom, né? Pô, eu tive um anterior que foi de moto, não parava mais. Pois é, eu vi. Pô, eu vi. Teve o que falou das montanhas, né? Alpinismo morou aquele passou por algumas anos, 1.500 dias na Antártida. Aquele passou por umas geladas, né? Na verdade, tudo isso o que é? Um brinde à vida. É isso. Não é isso? Mesmo, é isso trazer pessoas que pensam diferentes, né? Que tem um pensamento para cima, né? Que tem outra visão. Betão. Para mim, o brinde à vida nada mais é do que a primeira coisa é você amar a vida. Não é? A coisa que eu mais gosto. Eu falo que aliás, esse é o objetivo do meu canal. O objetivo é ser uma pessoa que pensa no bem. E claro, no bem dos outros, no vejo bem próprio, muita gente brigando por diversos motivos. Agora a guerra, mas brigando por... Aqui no Brasil a gente não para política, de discutir por causa de amigos política, xingando o outro. Gente, amigos de infância brigando. Brigando. Por isso que eu criei um brinde à vida. Falei, galera, um brinde à vida. Vamos, vamos viver melhor, né? Tchim pra nós, pô. Betão, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Bom, meu nome é Maurício, estou em todas as redes sociais, agora com o canal Um Brinde à Vida, dentro do YouTube. Também lá é só me localizar. Criei um canal agora no Instagram. E estou muito feliz porque em 2 episódios eu já fui beneficiado com mais de 6.000 views. E esse aqui... espero que siga a mesma coisa, não tenho dúvida. Espero que o pessoal se embede Na verdade, eu não estou buscando views, eu estou buscando gente que curte, que curta isso. Curta falar de coisas boas. Não é verdade? Eu acho que a melhor coisa é essa. Betão, um brinde à vida. Muito obrigado. Muito obrigado de coração, de verdade. Mais uma vez agradeço pela oportunidade. Obrigado. Tchau.